Olá, você que está se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Santos, que abriu o edital no dia 13 de janeiro de 2020. Se você não me conhece, eu me chamo Anderson Rocha e sou consultor legislativo em Direito Constitucional na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovado no último concurso que teve em 2013. Vou trabalhar aqui com você a matéria de regimento interno. Essa matéria foi cobrada para todos os cargos de nível superior neste concurso, inclusive para o cargo de procurador, tá? Como é que vai consistir o nosso trabalho aqui? Eu vou fazer a leitura, anote aí, de toda a legislação. Todo o regimento interno, eu vou ler do artigo 1º, pode ir lá até o final, até o artigo 187. Nós vamos passar pelo título 1 da Câmara Municipal, dos órgãos da Câmara no título 2, que é grande esse título 2, nós vamos dividir em duas aulas. Título 3 dos vereadores, título 4 das sessões, título 5 das proposições, título 6 dos debates e das deliberações, título 7 do orçamento, título 8 da tomada de contas do prefeito, título 9 da convocação dos secretários municipais, título 10 da polícia interna, título 11 das transmissões e título 12 das disposições gerais e transitórias. Feita essa leitura, a gente vai fazer uma esquematização de todos esses pontos que a gente for trabalhando, né, para que você possa esquematizar os principais deles. Porque é justamente isso que vamos trabalhar nas questões. As questões da Banca Instituto Mais são questões diretas, às vezes diretas até demais. Elas tiram só uma palavra e botam as alternativas para saber se você lembra o que estava escrito. Por isso, a relevância dessa leitura. Confesso que essa leitura, essa primeira etapa, é a mais chata, mas é necessária. Se você tem o objetivo de ser aprovado nessa prova, não pode se dar o luxo de errar nenhuma questão de legislação, porque essas questões não tem de outro local que essa banca deva tirar que não seja dessas letras que estão aqui. A minha atividade agora, o meu trabalho agora é fazer com que essas palavras fiquem mais fáceis de compreender e que fiquem sem mais na sua cabeça. Com base em outras aulas que já dei, vou trabalhando alguns temas para que você possa ir se familiarizando e nas questões que formos fazendo, você vai se adaptando, né? Aqui gratuitamente vai estar disponível a leitura dessas primeiras aulas e também a esquematização com as questões da primeira aula. As outras estarão disponíveis no nosso site ead.lexconcursos.com.br. Beleza? Feita essa introdução rápida, vamos partir para a leitura. O que é que eu preciso que você tenha aí? Em mãos. Não é no meio digital, não. Você tem que ter em mãos. Por quê? Porque quando a gente lê no papel, tem a possibilidade de riscar, como eu tenho aqui, já até pintei um pouco para minha memória fotográfica lembrar se está do lado direito, se está do lado esquerdo, se está numa página no canto em cima, no canto inferior. Isso ajuda demais. E as minhas anotações que eu vou fazendo, na medida que eu vou lendo, me ajudam nas esquematizações. E você vai perceber isso. Meu objetivo aqui é que você gabarite, portanto, não temos como trabalhar pouco, temos que trabalhar muito e a partir de agora vamos começar, beleza? Nesse primeiro vídeo vamos trabalhar o título 1. O título 1 trata da Câmara Municipal, que nós temos dois capítulos, o capítulo 1 que trata das disposições preliminares e o capítulo 2 que trata da instalação e da posse. Antes disso, você deve ter visto aí no seu edital que o regimento é uma resolução, a resolução número 16 de 2019, foi atualizada agora em 2019. Nós temos também as resoluções número 17, 18 e 19, que vamos fazer também a leitura logo em seguida, quando finalizarmos o regimento, tá? Então essas estarão apenas lá no curso. Aqui gratuitamente o início do regimento para você ver se é o que você gostaria de estudar acompanhado
ou não fazer o estudo solitário também não tem problema algum, tá? Na descrição aqui do vídeo, quem está assistindo pelo YouTube, constará o link para você fazer o download, se cadastrar rapidinho e fazer o download dos arquivos dessas legislações, caso ainda não tenha achado, para que você possa baixar, fazer a impressão e fazer a leitura por meio físico, tá? Vamos lá. Artigo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santos. A Câmara Municipal de Santos, poder legislativo do município, compõe-se de número de vereadores previsto na legislação vigente e está instalada na Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, número 1, Vila Nova, em Santos. É para eu decorar isso tudo, Anderson? Cara, dessa banca não duvido nada. Nunca vi uma banca querendo saber o nome do local onde a Câmara trabalha, onde os vereadores trabalham. Mas é a Câmara, né? A Câmara você precisa saber. É o poder legislativo, não podemos chamar isso de poder executivo, e o número de vereadores não está aqui, mas está lá na lei orgânica, são 21 vereadores, coloquei aí do lado logo. Instalada na Praça Tenente Mauro Batista, no município de Santos. Beleza. Parágrafo 1º. As sessões serão realizadas preferencialmente no plenário Oswaldo Carvalho de Rosiz, situado no prédio da Câmara. Beleza, o nome do plenário ainda tem esse nome aí. Como repito, isso aqui nunca vi cair. Caio, se você tem que saber que os vereadores trabalham numa Câmara Municipal. Aí o nome do plenário é que é difícil cair, mas não duvido nada dessa banca. Parágrafo 2º, comprovada a impossibilidade de acesso a esse recinto ou outra causa que impeça a sua utilização, as sessões poderão realizar-se em outro local escolhido pela mesa diretora. Se não der para ser realizado nesse plenário aqui, Oswaldo Carvalho de Rosiz, pode ser em outro local, mas decidido pela mesa diretora. Se você já leu a lei orgânica comigo, lembra que a mesa diretora é um órgão dentro da Câmara composta por vereadores. Na lei orgânica não tem a quantidade, aqui vai ter, tá? Eu quero lhe chamar a atenção também que eu poderia estar disponibilizando aqui as palavras na tela para você ler acompanhando. Não quero fazer isso. Meu objetivo não é que você leia na tela, é que você leia no material físico. É chato pra caramba, mas vamos pra frente, papai, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. É ou não é? Então vamos lá. Todo mundo faria, falando corretamente. Vamos lá. Parágrafo 3º. As funções legislativas da Câmara são exercidas por meio de projeto de emenda à lei orgânica, de lei complementar, de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Isso, primeiro grifo que vou fazer, é cobrável. Beleza. Parágrafo 2º. Artigo 2º. A Câmara reunir-se-á anualmente em sua sede de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Isso também consta na lei orgânica, no artigo 24, também vai ser grifado. E quando a gente trabalhar nas esquematizações, vai ficar muito claro isso para você. Anderson, eu preciso decorar esses prazos, essas datas. Precisa. E isso cai. E muito, e muito. Então, eu vou botar logo aqui em cima já. 1º de fevereiro a 30 de 6 de junho. Tem um recesso parlamentar. Volta no dia 1º de agosto a 15 de dezembro. Depois outro recesso parlamentar. E volta só no dia 1º de fevereiro do ano seguinte. Certo? Me acompanhe. Anualmente vai ter essas reuniões normais. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para as datas previstas no caput deste artigo serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em feriados ou pontos facultativos. Você que está aqui comigo no mês de fevereiro ou de março, eu estou gravando em fevereiro, mas você pode estar em março. Ou até abril, né? Que a prova é dia 26 de abril, só não para procurador, que é dia 22 de março. Nós tivemos a abertura da sessão legislativa no dia 3 de fevereiro.
Anderson, mas a data que está aqui é dia 1º de fevereiro, que seria um sábado. Pois é justamente isso que está aqui. Para o primeiro dia útil subsequente, quando não cair, quando recair em feriados ou pontos facultativos, como um sábado e domingo, tá? Parágrafo 2º, serão considerados como de recesso legislativo os períodos de 16 de dezembro a 31 de janeiro e de 1º a 31 de julho. O mês todo de julho e dezembro de 16 até o final, o mês todo de janeiro, tá? Esse é o recesso legislativo. Também vou grifar. Isso tudo que eu grifo, eu faço as esquematizações, então me ajuda nesse trabalho. Parágrafo 3º, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual e da proposta orçamentária. Das 3 leis orçamentárias, todas elas devem ser aprovadas, senão não terá recesso parlamentar. Beleza? Bote aí do lado tanto o PPA, quanto a LDO, quanto a LOA. Anderson, não sei que diacho é isso. Pois é, lá na lei orgânica tem, a gente trabalhou um pouco. Se você for fazer para assistente legislativo, quando você trabalhar com a professora Meire, também ela vai trabalhar lá na lei de responsabilidade fiscal, essas leis orçamentárias aqui. Mas vamos lá seguindo. Capítulo 2, da instalação e da posse. Artigo 3º. No primeiro ano de cada legislatura, nós temos 4 anos numa legislatura. No primeiro ano, no dia 1º de janeiro, às 17 horas, esse 1º de janeiro não está na lei orgânica, isso somente aqui no regimento, tá? 1º de janeiro, às 17 horas, em sessão solene, grife também solene, porque o nome da sessão vai ser importante para a gente mais para frente aqui no regimento, tá? Independentemente do número de presentes, do número, só está do número, né? Mas é do número de presentes, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso, tomarão posse e se desincompatibilizarão. Olha que massa. Os vereadores vão se reunir no primeiro dia desse ano, que iniciou os trabalhos dele. Eles foram eleitos, por exemplo, os vereadores que estão em trabalho ainda na Câmara de Santos. Eles foram eleitos em 2016, outubro. Em janeiro de 2017, no dia 1º de janeiro, eles se reuniram numa sessão solene para tomar a posse dos que estão sendo eleitos, para também se desincompatibilizar, né? Prestar o compromisso, tomar posse e se desincompatibilizar. Quem que vai presidir essa sessão? Nenhum deles teve a escolha antes da eleição, mas aqui no regimento já tem essa previsão. O vereador que foi mais votado lá nas eleições de outubro vai ser o presidente daqui. Anderson, mas o mais votado não compareceu, então o mais votado dentre os presentes será, tá? É isso que vai contar aqui. Por favor, isso aqui é importantíssimo. Outros estatutos, outros regimentos não prevêem isso, prevêem de outra forma. Então, não confunda. Parágrafo 1º. Nesta sessão, os vereadores farão declaração de seus bens, a qual será publicada no órgão oficial, constando em ata a sua cópia. Tranquilo, né? Declaração de bens. Toda vez que entra, toda vez que sai, tem que fazer declaração de bens. Parágrafo 2º. De 6 em 6 meses e no término também do mandato, os vereadores deverão apresentar declarações de bens. Isso também tem a obrigação na lei orgânica, e aqui repete, né? A cada 6 meses, os vereadores, os prefeitos, os secretários devem fazer declaração de bens a cada 6 meses, então. De bens a serem publicados no Diário Oficial. Parágrafo 3º. Os vereadores eleitos presentes, regularmente diplomados, serão empossados pelo presidente, que a gente viu que é o vereador mais votado que está presente, após leitura do compromisso nos seguintes termos. Só um minuto aqui. Esse termo diplomado, o vereador que foi eleito em outubro de 2016, mais ou menos em dezembro de 2016, a Justiça Eleitoral imprime um papelzinho, um diploma, e dá para o cara que foi eleito, para o cidadão que foi eleito. Olha,
nos termos da legislação eleitoral em vigor, eu vou dar um diploma, Justiça Eleitoral, que a Constituição assim me considerou e a legislação brasileira também, que posso fazer essa expedição desse diploma para essa pessoa que foi eleita nas formas legais previstas. Pronto, essa é a diplomação. Ele leva esse diploma lá para a posse e na posse ele faz o compromisso e, após a leitura do compromisso, nos seguintes termos, o presidente vai fazer essa leitura. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Ato contínuo, os demais vereadores presentes dirão de pé, assim o prometo. Os vereadores não vão falar essa mesma frase tudo de novo, mas eles vão prometer tudo aquilo que foi prometido pelo presidente. Continuando, parágrafo 4º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, dia 1º de janeiro, às 17 horas do primeiro ano da legislatura, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias perante a mesa diretora, salvo motivo justo aceito pela Câmara, e desde que obedecido o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 3º no que couber. Ele vai fazer a declaração de bens, fazer a declaração de bens a cada 6 meses, e também, parágrafo 3º, a prestação do compromisso aqui, tá? Então, grife esses 15 dias. Sem justificativa, Anderson? Sem justificativa, né? Pode passar mais disso? Pode, se a mesa aceitar essa justificativa, mas até 15 dias não precisa justificar. Parágrafo 5º. O presidente convidará a seguir o prefeito e o vice-prefeito, eleitos e regularmente diplomados, a prestar o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as constituições federal e estadual, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Então, primeiro toma posse os vereadores, para depois dar a posse os vereadores eleitos, empossados também, dar a posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Parágrafo 6º. No ato da posse, o prefeito deverá desincompatibilizar-se. Parágrafo 7º. Na mesma ocasião, de 6 em 6 meses, e no término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito declararão publicamente no órgão oficial seus bens. Isso está na lei orgânica, repetidas vezes, aqui de novo, repetindo também para o prefeito e para o vice-prefeito. Parágrafo 8º. As declarações de bens do prefeito e do vice-prefeito apresentadas no ato da posse serão publicadas no órgão oficial, constando em ata a sua cópia. Parágrafo 9º. Se decorridos. Isso é importante e não pode confundir com um dos vereadores. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito e o vice-prefeito, salvo motivo justificado, aceito pela Câmara, não basta pela mesa diretora, aqui tem que ser pela Câmara, tá? Ah, não, o da mesa é perante a mesa, mas o motivo tem que ser aceito por todos os vereadores, tá certo? Tanto um quanto o outro, perdão. Salvo motivo justificado, aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pelo plenário. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o vice-prefeito e, na falta ou impedimento deste, o presidente da Câmara, nessa ordem, né? Então, veja. Vamos fazer aqui na mente já, depois a gente faz na esquematização. Eles são eleitos em outubro, em janeiro do ano seguinte começa a legislatura. No primeiro ano, no primeiro dia, que é o primeiro dia de janeiro, 1º de janeiro, às 17 horas eles vão tomar posse. Primeiramente os vereadores, depois o prefeito e o vice-prefeito. Se um vereador não tomar posse, ele tem 15 dias para tomar posse. Se o prefeito ou o vice-prefeito não tomar posse, aí o prazo não é mais de 15 dias, e sim apenas de 10 dias. Não confunda isso, que isso cai demais. E aí a substituição do prefeito assume o vice-prefeito. Se o vice-prefeito não tiver, assume temporariamente o presidente da Câmara, a prefeitura. Ele vai exercer já as funções de prefeito nesses dias que não tiver nem o prefeito nem o vice-prefeito. Artigo 4º. Ao suplente de vereador aplicam-se as disposições dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo anterior. Então, tudo, prestação de contas, prestação de compromisso,
declaração de bens, quer dizer, e prestação de compromisso tem que fazer constantemente. Parágrafo 1º, em caso de vacância, o suplente poderá ser empossado posteriormente prestando o compromisso em sessão, exceto durante o período de recesso, quando o fará perante a mesa diretora, que lhe tomará o compromisso regimental. Então, se for do dia 1º a 31 de julho, e se for do dia 16 de dezembro a 31 de janeiro, a posse vai ser tomada perante a mesa e não na sessão. Isso do suplente que está entrando, tá? Parágrafo 2º, tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente do vereador dispensado de fazê-lo novamente em convocações subsequentes. Isso é muito comum. Às vezes o suplente, o titular, na realidade, ele é chamado para ser secretário do prefeito. E aí ele se afasta e o suplente entra. Depois, por algum motivo, o titular volta e o suplente tem que sair. Futuramente, por outro motivo, o mesmo titular sai e aquele suplente que já tinha entrado na legislatura, ele entra sem precisar prestar posse novamente, com nenhum compromisso a mais, tá? Porque na legislatura ele já fez isso, beleza? Vamos fazer uma pausa nesse primeiro vídeo. No vídeo seguinte a gente retoma para tratarmos dos órgãos da Câmara. Primeiro capítulo da mesa diretora e dos órgãos auxiliares. E aí a gente encerra, tá? Depois a gente vai entrar no capítulo 2, que trata das comissões, que aí é gigantesco também, tá bom? Até mais, aguardo você.